A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do Êxodo, do capítulo 16 ao capítulo 20. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Livro do Êxodo, capítulo 16. A murmuração dos israelitas. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o provê se anda em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão à congregação dos filhos de Israel, eles olharam para o deserto e viram que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus dá o maná e as codornizes. E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho secou por sobre a superfície do deserto, estava uma coisa miúda, redonda, miúda como geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colhendo uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o homem, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, mas criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. E eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se o maná e o sábado. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 homens para cada um. Então, todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Os que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e os que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. Tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até ao dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas no 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no 6º dia
dia vos dá pão para 2 dias, cada um dia do seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. Este era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolo de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homem dele e guardá-los-ás para vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homem cheio de maná. Coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um homem é a 10ª parte do éfa. Capítulo 17. Murmuração pela falta de água. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés disse-lhe: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo pois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Os amalequitas atacam os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. Então Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué derrotou a Amaleque e a seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Capítulo 18. O sogro de Moisés lhe traz a família. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha. E ao outro chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo pois Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com a sua mulher, ao encontro de Moisés no deserto, junto ao monte de Deus, onde tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os teus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, bem como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus. Então vieram Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, contudo o povo ficava em pé de diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo pois o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum
negócio vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, disse: Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerá, assim tu como este povo que estás contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus está contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus, e declaram-lhes os estatutos e as leis, faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e estabeleçam sobre eles como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo o negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus o mandar, poderás então suportar. Assim também todo este povo voltará em paz a seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel, pondo-os por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. Todo o negócio árduo eles o trouxeram a Moisés, mas todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés a seu sogro, o qual voltou para sua terra. Capítulo 19. Deus fala com Moisés no Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Moisés chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz, dizendo: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado a palavra do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo, santificou o povo e lavaram suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que, ao amanhecer no terceiro dia, houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem. Então se ouviu um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera nele com fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor devem se santificar, para que o Senhor não se lance contra eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: Marca limites ao redor do monte e santifica-o. E disse-lhes o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Porém os sacerdotes e o povo não ultrapassem o limite para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes, capítulo 20, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daquele que me odeiam, e faço misericórdia a milhares do que amam e
guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nela há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte formigando. Então o povo, vendo isto, retirou-se para longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à espessa nuvem onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não tenhais outros deuses diante de mim, deuses de prata, deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo o lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.